Meus amados irmãos, louvado seja nosso Jesus Cristo. A leitura de hoje é extraída da Epístola de São Tiago. Caríssimos, sede cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvintes. Do contrário, vos enganais a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, será semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, considerando a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu como era. Mas quem atentamente deixar a sua vista, fixar a sua vista na lei perfeita da liberdade do Evangelho, e nela perseverar, não sendo ouvinte esquecediço, senão cumpridor da obra, será bem-aventurado pelo que praticar. Se alguém se julga religioso, mas não domina a sua língua, ilude-se a si mesmo. Ilude o seu próprio coração e sua religião é vã. A religião pura e sem mancha diante de Deus, Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Primeiro, meus amados irmãos, quero recordar que quinta-feira próxima é festa de guarda, dia da ascensão do Senhor. Naturalmente que, diante do mundo paganizado que estamos, em que essas coisas não se olham, é possível que muitos não possam vir por causa dos trabalhos. Eu os dispensarei então dessa obrigação, mas se puderem vir, haverá a Santa Missa às 8 horas da manhã, como acontece aos domingos e dia santo. O Tiago, nesse belo texto, nos recomenda que sejamos cumpridores da palavra de Deus, não apenas ouvintes, esquecendo facilmente o que nosso Senhor nos determina. E compara aquele que ouve o que nosso Senhor ensina e não se preocupa muito com o que ouve, com alguém que nunca tivesse visto seu rosto ao espelho e que lá um dia se visse ao espelho e depois, logo que saiu, se esquecesse como era a sua fisionomia. O espelho fundamental é o Evangelho que nós devemos conhecer, acatar e praticar. Quem atentamente fixar sua vista na lei perfeita da liberdade, que é o Evangelho, e nela perseverar, não sendo ouvinte esquecediço, mas cumpridor da obra, será bem-aventurado pelo que praticar. E nesse final do texto de São Tiago, há lições que resumem toda a vida católica e que ela deve consistir. Se julga alguém, se julga religioso, mas não domina a sua língua,
ilude seu próprio coração. Sua religião é feio, pecado, fácil de se cometer, que é o de sair a falar da vida dos outros, a apontar este ou aquele imaginário ou real defeito, o que não nos compete fazer. A religião pura e sem mancha diante de Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, isto é, procurar, na medida do possível, dar assistência aos precisados, na medida de nossas forças e de nossa generosidade. Mais do que propriamente olhar as nossas forças, olhar a nossa generosidade. Esta é uma tarefa importante, agradabilíssima a Deus. Dominar, portanto, a língua com relação ao próximo não vai no nosso comportamento com relação a isso. Como procedemos no dia a dia com relação a falar mal dos outros, segundo ajudar. Esse ajudar compreende duas coisas. Uma é, naturalmente, socorrer necessitado daquele que precisa, materialmente falando. Mas não ficar somente nisso, porque às vezes a pessoa não conduzida pela sagrada doutrina tão firme, tão formosa de nosso Senhor, vive uma vida desarrumada. Há poucos dias atrás, estando eu na rua, entrei no banco para resolver uma questão e sentada à porta do banco, na parte de dentro, no chão, havia uma mulher jovem, com 3 meninos, 3 filhos, para lá e para cá, como se diz, pintando e bordando. Quis ajudá-la, mas também lhe perguntei: mora onde? Na rua. Não, mora na rua. Que tipo de vida leva essa criatura arranjando filho aqui e ali, na rua? Então a gente recebeu a sã doutrina de Nosso Senhor deve procurar fazer o possível para estimular
essas pessoas a caminharem na estrada de Deus. Mas não é somente com relação ao próximo que há regras sadias, elevadas da nossa religião querida para nos elevar, nos instruir. Nós devemos ir como nos proceder. Conservar-se puro da corrupção deste mundo. Conservar-se puro da corrupção deste mundo. A impureza, a preguiça, a falta de responsabilidade no cumprimento dos próprios deveres, são coisas que cada um de nós deve estar atento a corrigir incansavelmente. Para isso é preciso rezar. Mas este assunto deixamos para a segunda parte de nossa pequena reflexão. O Evangelho de hoje. Naquele tempo, segundo São João, disse Jesus a seus discípulos: em verdade, eu vos digo, se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Essas coisas nos dizem em parábolas. Vem a hora em que já não vos falarei em parábolas, mas abertamente vos falarei a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que hei de rogar por vós ao Pai, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que eu saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo. Deixo outra vez o mundo e vou ao Pai. Disseram-lhe os discípulos: eis que agora vos vós falais a nós claramente, e não usais nenhuma parábola. Agora conhecemos que sabeis tudo, e que não tendes necessidade de que alguém os interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Nós chamamos que se peça. Que se peça em nome dele. O Senhor, portanto, nos recomenda a oração. A oração que tem uma força enorme. Como nós somos ensina no Evangelho, principalmente a oração do principal, a pedir o principal. E o que é principal é que alcancemos o céu. Nada se compara com esse motivo de oração.
Temos precisões, inclusive materiais, de saúde, disso, daquilo, podemos pedir. Mas o principal é pedir a nossa salvação eterna. Foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus, como nós sabemos, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Verbo, a sabedoria eterna de Deus, que vem do Pai. Deus é um só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Do Pai vem o Verbo, do Espírito Santo vem o Espírito Santo vem do Pai e do Verbo. É o amor do Pai para com o Verbo, do Verbo para com o Pai. Uma terceira pessoa, o Espírito Santo. Nosso manda que se peça a Ele. E a relação da eficácia de nossa oração está intimamente ligada à compreensão de quem é Jesus Cristo. Como Verbo eterno, saído eternamente do Pai e vindo ao mundo para nos purificar dos nossos pecados. Principalmente a partir desse ato extraordinário de Jesus, que vem ao mundo sofrer por nós, salvar-nos, principalmente por isso, quando Ele conquista como homem de Deus o pleno direito de nos socorrer em todas as coisas. Aí vemos a oração, a importância da oração. A principal é a oração de união, de adesão à paixão e morte de Nosso Senhor, que é a Santa Missa, não é? Quando nós assistimos a Santa Missa, nós nos aproximamos de uma maneira mais profunda de Deus e de sua salvação em nosso proveito. E depois de pedir nosso proveito, nós também podemos pedir em proveito do próximo. Tanto o próximo que está mais estreitamente ligado a nós, como o próximo que como criatura de Deus corre o perigo de se perder e deve produzir em nós entranhas de misericórdia que nos deve levar a rezar de maneira muito particular. Santa Teresinha conta a história de um criminoso que tinha praticado muitos homicídios, chamado Franzini, palavra cheia a italiana, Franzini.
Mas é na França, por exemplo, Teresinha conta isso. E ela sabe que esse homem em nada crê, não se importa com Deus, com a purificação da alma dele tão profundamente mergulhada na lama do pecado, e se põem a pedir a Deus pela salvação desse homem. Ele deverá ser degolado, guilhotinado, e no dia em que ele é guilhotinado, até aí ele vai sem ter aceito se confessar, sem ter aceito tomar nenhuma medida que favorecesse a salvação. E Teresa está a suplicar por ele. Por fim, ela diz ao Nosso Senhor que ela é uma alma muito nova e a luta pela salvação daquele homem num estado tão deplorável era a primeira conquista dela. E ela não pedia para Nosso Senhor fazê-la ver sinais de arrependimento da parte daquele homem, a não ser um pequeno sinal. E verdadeiramente ela descobre que realmente, quando subia para o cadafalso, o padre que estava próximo, que tentava estimulá-lo ao arrependimento, tinha um crucifixo. Ele, então, deixou esse sinal. Tomou o crucifixo e beijou 2 vezes as chagas da imagem, o que provocou na menina santa um entusiasmo, uma alegria, uma gratidão muito grande a Deus. Exato. Santa Teresa fundou uma ordem religiosa preocupada com barrar a invasão protestante pelaquela Europa toda. Invasão que constituiu e até hoje constitui uma heresia altamente prejudicial, não é? Está espalhado, inclusive aqui no Brasil, quantas almas estão arrastadas para a heresia protestante, às vezes até tendo sido batizados na igreja, mas faltando-lhe o exemplo, a instrução religiosa necessária, acabam abandonando e seguindo essas seitas, cada qual com uma novidade diferente, pelo Nosso Senhor deixado uma igreja perfeita para nós seguir. Igreja perfeita que não é seguida direito nem mesmo por muitos católicos, não é? Nem mesmo por muitos católicos. Que vive muitas vezes uma vida de pecado, mesmo dizendo católico, está vivendo apenas na palavra. Ao falar em oração, deve chegar logo à nossa mente
uma oração que o próprio Jesus ensinou, não é? Os apóstolos pediram a Jesus: Senhor, ensinai-nos a rezar. E nosso Senhor nos deu essa belíssima oração do Pai Nosso, não é? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Cada momento de nossa vida deve ser santificador dos direitos de Deus. Venha a nós o nosso reino. À medida que ele reina no ambiente, as coisas se compõem, a ordem se faz, que é comunicada a fé nas verdades eternas e a caridade, que traz em si todas as outras virtudes. Seja feita a vossa vontade assim na terra, como se faz no céu. No céu estão os anjos, no céu estão os santos, no céu está na Trindade Santíssima a segunda pessoa, o Verbo de Deus, com o homem Jesus, a essa Trindade, essa pessoa ligada, e aquela que Deus colocou acima de todas as criaturas da terra e do céu, dos anjos e dos homens, que é Nossa Senhora. Nada se compara às grandezas extraordinárias que ela fez e que ela continua fazendo em nosso benefício. Dentre os modos de honrá-la está o Santo Rosário, não é? E todos sabem que aqui se prega o Rosário. Aqui se insiste que se reze o Rosário, os 3 terços, cada Ave Maria de cada mistério, simbolizando um dos 150 salmos da Bíblia Sagrada. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nosso Senhor quer que peçamos principalmente a salvação. Ele nos pediu o que precisamos aqui na terra. Mas reparem como o nosso pé ensina que nós peçamos de maneira moderada. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. De hoje o pão que eu preciso hoje. Perdoai as nossas dívidas, pecadores, a compreensão de nossa indignidade, de nossos pecados, deve estar sempre diante de nossos olhos, como nos ensina o Salmo 50 de Davi. Este pecado meu também é esse sempre. Meu pecado está sempre na minha frente, uma espécie de placa indicadora daquilo que eu fui capaz. Que vergonha! Como a gente desceu, não é? Como a gente desceu. Mas a gente pode se levantar. Jesus morreu para isso, para nos arrancar do pecado,
Nos deu a mãe dele, e não se socorro para isso. Para nos arrependermos profundamente, não para nos esquecer, isso nunca. Bem pior ainda, nos julgarmos melhores, seja de quem for. Seja de quem for. Ainda encontrássemos alguém completamente jogado no pecado, não julgar que somos melhores, mesmo que não tenhamos consciência de ter cometido certos pecados que aquela pessoa cometeu. Porque se não cometemos, foi por pura bondade de Deus, que nós somos capazes de cometer. Somos capazes de cometer. Perdoar nossas dívidas como nós perdoamos aos que nos devem alguma coisa. Deus nos livre de guardar a menor mágoa, seja de quem for, que nos tenha talvez aborrecido, magoado, ofendido. Deus nos livre, Deus nos livre. Pelo contrário, usaremos aquele agravo que alguém porventura nos faça como uma graça de Deus para nos purificar, para continuar o trabalho de nossa purificação pessoal, porque a principal intenção que devemos ter em nossas orações é a nossa própria salvação. Não deixeis cair em tentação, tão fácil. Tão fácil cair no pecado. Tão fácil. Para isso todos os cuidados são poucos. A vida de oração, a vida de obediência aos mandamentos da lei de Deus, o modo de falar, sempre elevado, nunca nos permitir uma linguagem menos digna, modo de proceder, a castidade cuidadosamente praticada, a castidade dos solteiros, a castidade dos casados, o combate a pegar ao nosso redor, incansavelmente lutadores dos direitos de Deus que trazem a salvação de cada um de nós. Não deixeis cair das mãos, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal aí, primeiro, não é? É livrai-nos da ação do demônio. O demônio está sempre nos procurando para levar com que nós caiamos numa vida má. Sempre, sempre. E a consequência das concessões que façamos
quer a nossa má inclinação, quer a ação do demônio. Hoje, então, meus irmãos, nós podemos dizer que este domingo quinto pode ser considerado o domingo da oração. Domingo em que nós recordamos a importância de rezar, e nós sabemos que os santos rezaram. Os santos rezaram com muita determinação. Sempre que podiam, não se davam pausa, não perdiam tempo com coisas menos nobres. E, na medida em que se rezava, em que se buscava uma vida de fé e de caridade, nessa medida também a pessoa ia e vai combatendo tudo que traz o mal ao redor. O mundo de hoje é um mundo paganizado, um mundo sem Deus. Assim, em 1000 aspectos, ele se destaca, afastando-se de Deus. A arte, por exemplo, não é? As artes novas são de um mau gosto tão grande, são tão pobres, são tão ausentes de Deus. A música, onde o ritmo é exagerado, a melodia, a harmonia empobrecido. Por exemplo, a literatura, é necessário, portanto, que nós tomemos a preocupação de ir para o céu como nossa principal preocupação. Eu preciso me salvar. Eu quero me salvar. O que preciso eu fazer para me salvar? Viver uma vida pura, uma vida elevada, zelar pelo meu próximo, ajudá-lo espiritualmente e materialmente, na medida do possível. Tomar cuidado no modo como procedo, no modo como me visto, na minha palavra, na minha linguagem, nos meus gestos, nos ambientes que frequento. O cuidado em não seguir a moda tão desordenada do nosso tempo. Por quê? Porque a minha preocupação principal para mim é alcançar o céu. Alcançar o céu. E ao me preocupar com esse dever que eu tenho, com essa necessidade gravíssima da minha existência, eu me preocupo com o céu também para os outros, na medida que é possível fazer.
amemos a Ave Maria, pronunciemos no nosso rosário de maneira muito atentos, e cuidemos de não cair no inferno.